Muitas pessoas acham difícil ter que ficar trancadas dentro de casa por algumas semanas. Então imagine o que décadas de cárcere pode fazer com a pessoa. Existem casos de pessoas que praticamente renasceram ao serem libertadas depois de muitos anos, em um mundo que estava totalmente diferente quando foram presas. Então vem comigo ver alguns casos de pessoas que conseguiram sobreviver a sentenças insanas. Thomas Trantino. Como ele próprio admitiu, Thomas Trantino era uma pessoa doentia e perigosa. Nascido em 1938, aos 14 anos, ele já era usuário viciado em drogas, e aos 20, ele já tinha passado um total de 6 anos atrás das grades. Em uma noite terrível, em 1963, enquanto estava totalmente chapado, ele se envolveu numa briga que resultou na acusação pela morte de 2 policiais. Trantino se entregou depois de passar 66 horas em fuga, mas alegou que não tinha cometido os crimes de que estava sendo acusado. No entanto, com todas as evidências indicando o contrário, ele foi rapidamente condenado pelos crimes. Mas isso não foi tudo. O júri decidiu que ele merecia a pena de morte. Depois de ser sentenciado, em 1963, ele ficou aguardando no corredor da morte até 1971, quando o estado de Nova Jersey aboliu a sentença de morte. A sentença de Trantino foi alterada para prisão perpétua, com a possibilidade de condicional depois de 25 anos. Mas todo o tempo que passou no corredor da morte fez com que o homem que antes estava quebrado se tornasse uma espécie de escritor e artista. Ele escreveu e ilustrou 2 livros enquanto estava atrás das grades. Acho que ele escolheu muito bem o seu novo hobby. Em 2002, a condicional de Trantino finalmente foi concedida, depois dele ter passado mais de 38 anos na cadeia, fazendo dele o prisioneiro com mais tempo de encarceramento no estado de Nova Jersey. Mas independente do tempo de condenação, quer saber o que realmente é um crime? Você não clicar nos botões de curtir e se inscrever no canal, é claro. Eu lanço vídeos novos todos os dias para satisfazer o seu desejo por fatos e histórias. Alguma objeção? Nenhuma? Então, com todos a favor, podemos prosseguir com o próximo tópico da lista: mais sentenças insanas. Ricky Jackson. Você consegue imaginar o quão horrível seria perder quase 40 anos da sua vida por um crime que você não cometeu? Por incrível que pareça, esse pesadelo se tornou real para Ricky Jackson em 1975. Com apenas 19 anos de idade, Jackson e seus amigos, Willie e Ronnie Bridgman, foram condenados pelo ataque fatal ao vendedor chamado Harry Franks. Todo o caso foi baseado na declaração de uma testemunha de 13 anos, chamado Eddie Vermont, que alegou ter visto os 2 garotos cometendo o crime hediondo. Tirando essa única testemunha, não havia qualquer outra evidência física que indicasse que Jackson ou os irmãos Bridgman estivessem na cena do crime. Inicialmente, Jackson havia sido condenado à sentença de morte, mas por sorte, diversas apelações e erros na documentação acabaram poupando o rapaz da punição capital. E graças a Deus por isso, porque em 2013, a testemunha ocular quebrou o silêncio diante da corte e declarou que havia sido coagido pelos policiais a dar a falsa declaração. No final das contas, Vernon nunca viu o ataque. Na verdade, ele estava em um ônibus escolar, a quilômetros de distância, quando o crime aconteceu. Essa reviravolta chocante dos eventos resultou na liberação de Jackson em 2014, junto com Willie Bridgman. Cada um passou 39 anos esperando por justiça, junto com Ronnie Bridgman, que foi liberado em 2003. Os 3 receberam uma indenização de $18 milhões, como compensação pelas décadas que eles passaram atrás das grades. Mas e você? Se você estivesse no lugar de Jackson, você acha que somente o dinheiro seria o suficiente para compensar todo o tempo da sua vida que foi perdido na prisão? Diz aí nos comentários. Otis Johnson. O ditado "na hora errada e no lugar errado" é um que o ex-condenado Otis Johnson conhece muito melhor do que os outros. Em 1975, Johnson foi preso por um crime que ele alega nunca ter cometido. Em 5 de maio, ao caminhar pela rua, Johnson foi abordado e revistado por policiais no Harlem, em Nova York. Os oficiais afirmavam que Otis correspondia à descrição de um homem envolvido em um tiroteio contra um policial nas redondezas. A descrição dizia que o homem simplesmente estava usando uma jaqueta marrom, mas isso foi o suficiente para convencer os policiais de que Johnson era o culpado. De alguma forma, apesar da visível falta de evidências ou de uma testemunha confiável, Johnson foi condenado a uma sentença de 25 anos, a perpétua, pelo ataque do qual ele foi acusado. Ele sobreviveu às décadas de cárcere, se aprofundando em seu treinamento prévio como um monge em Hong Kong. Ele conduziu diversos projetos para ensinar habilidades meditativas para outros internos da prisão de Green Haven, em Nova York, e até ajudou a fazer serviços de secretariado. Seu bom comportamento fez elegível a condicional 9 vezes, e durante as audiências de sentença, ele foi informado que se concordasse em confessar ao crime, ele seria libertado. Jackson com certeza tinha os nervos feitos de aço, porque em todas as vezes ele se recusou a confessar um crime que ele não havia cometido. Felizmente, durante a sua 9ª audiência de condicional, em 2014, o resultado foi positivo e ele finalmente foi libertado. Se você fizer as contas, vai perceber que ele ficou quase 40 anos encarcerado, e tudo porque ele resolveu vestir uma jaqueta marrom. Parece que Nova York precisa de critérios melhores na hora de acusar as pessoas. Soren Mathiasen.
A Dinamarca é famosa por suas bicicletas, casas coloridas e, é claro, Lego. Mas o país também é o lar de uma das mais longas, antigas e estranhas sentenças de prisão no mundo inteiro. Eu lhe apresento Soren Mathiasen. Há muito tempo atrás, em 1876, um sujeito gorducho se meteu nos negócios do vendedor de cavalos chamado Niels Boglund. Ele pegou algum dinheiro emprestado e também pediu ajuda para encontrar uma noiva rica para ele se casar. Mas parece que a mulher que se casou com Soren não era tão rica assim, porque quando Boglund foi buscar o dinheiro que ele havia emprestado, Soren não conseguiu pagar. Com uma dívida substancial e sem como pagar, Soren decidiu que a melhor alternativa seria eliminar Boglund, que acabou sendo o seu maior erro. Pouco depois de consumar o ato, ele foi pego e acabou servindo uma sentença de 49 anos de trabalhos pesados, na prisão de Horsens State. Como você pode ver, anos de trabalhos forçados pesaram sobre os ombros de Soren. Mas ainda assim, ele conseguiu manter o seu físico gorduchinho. O dinamarquês acabou sendo libertado incondicional em 1925. E eu realmente espero que ele tenha se mantido longe de vendedores de cavalos e esposas de aluguel pelo resto de sua vida. Betty Smithy. Mulheres são tão capazes quanto os homens, e isso inclui a capacidade de cometer crimes hediondos. Para provar isso, dê uma olhada mais a fundo no caso de Betty Smithy, a interna feminina a servir mais tempo de prisão. Em 1963, Smithy foi condenada por ter tirado a vida de uma menor de idade e acabou pegando prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Em seus primeiros 4 anos como interna, ela conseguiu escapar 4 vezes, de 3 instituições diferentes. Então, ou ela era uma versão feminina de Houdini, ou as penitenciárias femininas são tão seguras quanto dar as suas informações para o Facebook. Ainda assim, depois de algum tempo, Betty parou de tentar fugir da prisão e começou a tentar ser uma pessoa melhor. Ela se inscreveu em cursos de autoaperfeiçoamento e conseguiu seu diploma em educação geral, e até escreveu algumas poesias. Por ter sido sentenciada antes de 73, a lei da época dizia que ela só estaria elegível ao condicional se o governador concedesse clemência. Para vocês que não falam jurídico, isso significa que somente o perdão do governador poderia mudar a sentença. Ela tentou apelar em 2003, mas sem sucesso. E em 2002, em outra apelação, ela foi atendida, com sua sentença sendo encerrada. Depois de 49 anos, ela se tornou uma mulher livre aos 69 anos de idade. Pode ser um pouco tarde para começar a praticar algumas atividades radicais, como skydiving, mas pelo menos ela vai ter 5 décadas excelentes de programas de TV para assistir. John Franzese. Em 1950, John Franzese foi iniciado nos Columbo, uma família criminosa na cidade de Nova York, e logo conquistou uma reputação bem assustadora, sendo um dos capangas mais temíveis da máfia. No entanto, apesar de se gabar de ter acabado com a raça de mais de 50 pessoas, ele foi condenado apenas em 1967, como sendo o cabeça de uma série de assaltos a banco ao redor do país. Acho que a essa altura, a polícia já estava disposta a qualquer coisa para prender esse cara. E ele foi sentenciado a uma pena de 50 anos, mas foi liberado em 78, em condicional, apesar de ter voltado para a prisão 6 vezes, por violação de condicional. Então, em 2011, já na avançada idade de 93 anos, o vovô do crime foi sentenciado a mais 8 anos na prisão, por extorsão e agiotagem. Ele celebrou seu aniversário de 100 anos em 2017, e encerrando seus últimos 8 anos de condenação, ele foi finalmente libertado da cadeia. Ao todo, o mafioso passou mais de 40 anos atrás das grades durante sua vida, o que significa que ele passou basicamente metade da vida cometendo crimes, e a outra metade dentro da cadeia. Sheldry Top. Em 1958, com apenas 13 anos de idade, Sheldry Top foi internado contra sua vontade em um hospital estadual por conta de problemas mentais seriamente destrutivos. Ele foi tratado com terapia de eletrochoque, que mesmo naquela época era considerada uma tortura inumana. Então não é surpresa que em 62, Top conseguiu fugir. Mas em seu estado de frenesi, ele acabou sendo responsável pela morte de um promotor, em Oakland County, Michigan. Com apenas 17 anos, ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem chance de condicional. Apesar de ser clinicamente diagnosticado como sociopata, ele foi colocado em uma prisão de segurança mínima, que abrigava apenas os internos mais bem comportados. Apesar disso, ele nunca tentou fugir. Em vez disso, ele completou o programa de reabilitação e diversos outros cursos acadêmicos, todos dentro da cadeia. Os anos se passaram e Sheldry já não tinha a esperança de ser libertado algum dia, até que em 2012, a Suprema Corte decidiu que era inconstitucional sentenciar o menor de idade à prisão perpétua, sem chance de condicional. A sentença foi então revisada e passou para um tempo mínimo de 40 anos em 2019, tendo em vista que ele já havia servido espantosos 56 anos. Isso significava que ele era elegível para libertação imediata, ganhando o pesado título de o mais velho prisioneiro juvenil a ser condenado à prisão perpétua em Michigan. No fim, ele caminhou para a liberdade no auge de seus 74 anos de idade, tendo que trocar as algemas por um andador. Howard Christensen. Em 1937, Howard Christensen, de 16 anos, se envolveu em uma onda de crimes que deu errado e acabou com a morte da professora Ada Carey.
As ações de Howard chocaram o estado de Dakota do Sul, e depois que ele foi condenado à prisão perpétua, 3.000 pessoas assinaram uma petição exigindo que o rapaz nunca fosse absolvido. O tempo atrás das grades trouxe à tona o lado insano de Christensen, e ele acabou passando os 30 anos seguintes, entrando e saindo da Instituição Estadual de Saúde Mental Yankton. Em 1970, a sentença de Howard foi revisada, tornando ele elegível a condicional. Então, em 1995, devido à saúde debilitada e à idade avançada, ele foi transferido para um lar de idosos. Ele faleceu em 1999, com 79 anos de idade, tendo ficado preso por mais de 58 anos, antes de seus anos finais de liberdade. Para botar em perspectiva, ele passou quase 3 vezes mais tempo do lado de dentro da prisão do que do lado de fora. Isso é quase o mesmo tempo que o campeão internacional de World of Warcraft passa em seu quarto, no porão da casa de sua mãe, só que com menos salgadinhos e refrigerantes. Bill Wallace. Lá em 1926, um homem australiano chamado Bill Wallace foi considerado criminalmente insano, por um motivo bem bizarro. Ele nunca foi condenado formalmente de nada, mas ficou, digamos, bastante tempo implícito que ele havia atirado em um homem depois de uma discussão por conta de um cigarro. Supostamente, e eu não estou brincando, ele realmente odiava os fumantes. Mas quando foi questionado sobre o crime, ele se recusou veementemente a responder qualquer pergunta. Isso fez com que 2 médicos o considerassem criminalmente insano e incapaz de enfrentar um julgamento. Em vez disso, ele foi internado no sanatório Victoria's Ararat Lunatic por tempo indefinido. Isso quer dizer que ele só poderia ter alta se o governador fosse convencido de que ele estava curado. Mas Wallace continuou se recusando a falar com os médicos sobre o crime. Ele permaneceu na instituição por incríveis 63 anos, até que faleceu por lá, poucos dias antes de seu aniversário de 108 anos. Apesar de passar a maior parte de sua vida por lá, ele tecnicamente nunca foi sentenciado por seu suposto crime. Esse é um método bem estranho de vencer o sistema. Charles Eldred Ford. Em 1952, Charles Eldred Ford enfrentou um julgamento que foi montado contra ele desde o início. Seu julgamento, no qual ele foi acusado de estar envolvido em um tiroteio fatal, envolveu um júri totalmente branco em Maryland, 12 anos antes do fim da segregação racial nos Estados Unidos. Durante seu julgamento, nenhuma de suas testemunhas de defesa foi chamada para depor, embora ambas pudessem atestar que Ford nunca esteve no local do crime. 2 testemunhas que prestaram depoimento contra Ford se contradiziam, mas o advogado que lhe fora atribuído sequer tinha o preparo adequado, o que o tornava incapaz de defender adequadamente o seu cliente. Com a combinação desses fatores, Ford acabou sentenciado à prisão perpétua. Após o seu julgamento injusto, Charles sustentou sua inocência, mas acabou cumprindo mais de 64 anos de prisão antes que seu caso fosse reavaliado a fundo em 2015. Com as provas finalmente revistas, sua sentença foi anulada, o que significa que o veredito de seu primeiro julgamento foi anulado, tendo sido considerado um erro judiciário. Dito isso, ele também não foi totalmente absolvido, porque sua inocência não pôde ser totalmente provada sem qualquer dúvida. Assim, em vez de liberdade total, ele foi transferido para um centro de saúde em Baltimore em 2016, com a idade avançada de impressionantes 86 anos. 64 anos é com certeza uma longa espera para uma liberdade parcial. Mas julgando pelas lágrimas de alegria que ele derramou ao saber de sua transferência, Ford ficou feliz em ter o seu caso reavaliado de uma forma mais justa. Mas com seu julgamento original sendo tão questionável, você acha que Ford deveria ser compensado por todos aqueles anos trancado? Ou você acha que não há fumaça sem fogo? Diz aí o que você acha nos comentários abaixo. Richard Honeck. Em 1976, os Estados Unidos comemoraram seu bicentenário. O aniversário de 200 anos da nação teve muita celebração, mas foi também o ano em que Richard Honeck faleceu aos 97 anos de idade. Honeck cumpriu o que foi, na época, a mais longa sentença de prisão perpétua, a terminar na libertação de um prisioneiro. Ele foi preso em 1899 por seu envolvimento na morte de Walter Coiler, que aconteceu há tanto tempo que eles nem imprimiram sua fotografia no jornal. Eles usaram um desenho. Honeck passou os primeiros 12 anos da prisão perpétua no Centro Correcional Joliet, em Illinois. Mas isso mudou depois que ele atacou um vice-diretor com uma faca caseira. Ele passou 20 dias na solitária, antes de ser transferido para a penitenciária Menard, onde passou pacificamente os últimos 35 anos de sua sentença, trocando as facas por panificação, enquanto trabalhava na padaria da prisão. Ele passou um total de 64 anos encarcerado, antes de obter a liberdade condicional em 1963. Apesar de seus esforços para cozinhar na prisão, o bolo que você vê aqui foi provavelmente o primeiro que teve um sabor doce em mais de 6 décadas. Mas quando você compara a sua primeira foto com a última, fica claro que ele vai precisar de mais do que algumas fatias de bolo para compensar os anos perdidos. Paul Gadel Jr. Quando o protagonista de nossa última história, Richard Honeck, foi libertado da prisão em 1963, Paul Gadel Jr. já estava cumprindo sua prisão perpétua por crimes violentos parecidos há mais de 50 anos. E quando Gadel Jr. foi libertado, em 1980, ele ultrapassou o recorde de Honeck, após passar 68 anos e 8 meses atrás das grades. Com apenas 17 anos de idade, Gadel Jr. tentou assaltar um homem idoso, mas acidentalmente sufocou ele com um trapo embebido em cloroforme,
que ele deveria usar apenas para desacordar a vítima. Eu sei, acidentalmente. Quando foi capturado, Gaydor Jr. foi condenado à prisão perpétua, com a pena mínima de 20 anos. Mesmo tendo se tornado elegível à condicional em 31, ele viu por detrás das grades as décadas de 40, 50, 60 e até 70 passarem. Quando finalmente a condicional foi oferecida a Paul, em 74, ele já tinha passado mais tempo de sua vida dentro da cadeia do que fora. Então, ele recusou. A prisão, infelizmente, se tornou o seu mundo. O mundo exterior agora lhe era estranho e desconhecido, especialmente considerando sua idade avançada. Mas antes que ele pudesse ver o resto da sua vida passar diante de seus olhos dentro da sua cela, ele foi convencido a aceitar a liberdade em 1980. A essa altura, Gaydor Jr. tinha 86 anos de idade. Ele passou a maior parte de sua vida pagando por seu erro e viveu seus últimos dias em um lar para idosos. O que, se levar em conta o que minha avó fala, é bem pior do que prisão. Acho que eles fizeram Gaydor Jr. se sentir em casa, afinal de contas. Johnson Van Dyke Grimsby. Quando Johnson Van Dyke Grimsby começou a cumprir a sua sentença, em 1908, Theodore Roosevelt ainda era presidente. O papel celofane tinha acabado de ser inventado, e o primeiro Ford modelo T tinha sido recém-fabricado. Quando Johnson foi libertado, o e-mail estava sendo desenvolvido. A Motorola estava vendendo o primeiro telefone móvel, e o disquete tinha sido inventado. Ele perdeu um pedaço enorme da história. Para evitar a pena de morte, após ter sido acusado de ferir mortalmente um homem por conta de um jogo de cartas em um bar, Grigsby se declarou culpado de homicídio culposo. Ele foi então condenado a servir uma pena de 66 anos na prisão estadual de Indiana. Ele apelou por perdão para o conselho, um total de 33 vezes, mas todos os seus pedidos foram negados, mesmo que supostamente estivesse contente de ser transferido para um lar de idosos. Em 1974, seu sorriso de quase 90 anos de idade escondia décadas de encarceramento. Ele acabou ficando totalmente dependente da rotina e do sistema da prisão. E depois de passar um tempo no lar para idosos de Michigan, ele pediu para voltar para a prisão apenas 2 anos depois. Essa parece ser uma evidência de como os lares para idosos realmente são. Talvez vovó esteja dizendo a verdade, afinal. Joseph Ligon. O que você acha que a maioria dos adolescentes de 15 anos hoje em dia fica fazendo? Jogando Fortnite e fazendo TikToks? Bom, com certeza, nada disso estava se passando na cabeça de Joseph Ligon quando ele tinha essa idade. Lá em 1953, esse delinquente juvenil estava muito ocupado, sendo condenado à prisão perpétua, sem direito a condicional. Ele, junto de outros 5 amigos, estavam bêbados e resolveram cometer uma série de roubos, em uma onda de crimes que deixou 8 homens feridos, 2 deles de forma fatal. Ligon se declarou culpado dessa onda de crimes em Pensilvânia, um dos 6 estados norte-americanos onde a sentença para esse tipo de crime é obrigatoriamente prisão perpétua, sem chance de condicional. Naquela época, isso significava que o rapaz de 15 anos de idade foi basicamente condenado a morrer na prisão. Os anos se passaram, sem que houvesse uma luz no fim do túnel para Ligon. Mas entre 2012 e 2016, mudanças na legislação determinaram que a sentença obrigatória de prisão perpétua sem chance de condicional para jovens era inconstitucional. Em 2017, foi oferecida liberdade condicional para Ligon, mas assim como Paul Gaydor Jr., ele recusou. Ele não aceitou a oferta proposta de condicional supervisionada, afirmando que se ele não poderia se livrar totalmente do sistema judiciário, então ele preferia ficar na cadeia. A essa altura, Ligon já havia se tornado o mais velho prisioneiro juvenil a ser condenado à prisão perpétua sem chance de condicional. E até hoje ele está atrás das grades, já tendo passado mais de 67 anos na prisão. René Lima. Com apenas 19 anos de idade, René Lima Marim já havia escolhido andar por um caminho perigoso. Numa tentativa de conseguir uma grana rápida, ele e seu amigo Michael Clifton roubaram 2 locadoras de vídeos à mão armada, em 1998. Depois que a placa do carro de fuga e a descrição dos garotos foi dada à polícia, os 2 foram presos. Lima foi sentenciado a absurdos 98 anos de prisão. Isso é muito tempo, principalmente levando em conta que ninguém foi ferido, muito menos fatalmente. Acontece que o promotor dissecou o crime em uma série de ações diferentes, incluindo o sequestro, já que a dupla obrigou os funcionários a irem de uma sala para outra. Tudo somado, a sentença poderia ter resultado em até 300 anos de prisão. Então, no fim das contas, ainda parece que eles tiveram sorte. Mesmo assim, Lima se viu diante de uma vida inteira atrás das grades. Bom, pelo menos até 2008, quando ele foi libertado incondicional. Acontece que um erro de registro na documentação fez com que ele cumprisse as penas concorrentemente, isso é, todas ao mesmo tempo, e não consecutivamente, resultando em liberdade 9 décadas mais cedo. Determinado a não repetir os antigos erros, Lima começou a trabalhar, formou uma família e se tornou um cidadão modelo. Para sua sorte, o juiz responsável pelo caso entendeu que a prisão seria injusta, então a acusação foi encerrada e René foi totalmente libertado em 2017. Como prova de sua real mudança, ele até se desculpou pessoalmente com um dos atendentes da loja por aquela noite fatídica, 20 anos atrás. Mas e você? Se estivesse na posição daquele atendente, você seria capaz de perdoar Lima, depois de tudo que aconteceu? Diz aí nos comentários abaixo. Chamoy Tipiaço.
Será que você consegue adivinhar quantos anos deveria durar a maior sentença já proferida? 200 anos? 1000 anos? 2000 anos? Tente 141.078 anos. Pode parecer loucura, mas esse foi o número final de anos da sentença dada a Chamoy, em 1989. Ela era um membro de alto escalão do Royal Thai Air Force e trabalhava para a Petroleum Authority, na Tailândia. Para receber uma sentença tão pesada, você deve estar tentando imaginar que tipo de atrocidades essa mulher deve ter cometido. Será que ela explodiu um prédio cheio de criancinhas órfãs? Será que ela foi a responsável pela extinção dos dinossauros? Será que ela atirou naquele gorila Arambé? Não, nada disso. O crime que levou a essa condenação quase descabida foi fraude. Ela era a cabeça de um esquema de pirâmide que enganou mais de 16 mil pessoas e fez com que ela acumulasse mais de 204 milhões de dólares. Esse esquema sujo ameaçou todo o sistema bancário da Tailândia, levando a sentença de centenas de milhares de anos. No entanto, as leis tailandesas da época especificavam que quem fosse condenado por fraude não poderia cumprir mais de 20 anos de prisão, tornando a sentença impraticável. Então ela recebeu a sentença reduzida e acabou sendo libertada depois de apenas 8 anos. Isso sim que é um golpe de sorte. Mas e você? Qual desses prisioneiros você acha que teve a sentença mais insana? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir, até a próxima. E não vai fazer coisa errada, hein?